Dia de falar a verdade, né? Vamos lá, vamos lá. Tem que ter homenagem para o Dia da Verdade, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Começamos a gravar 1º de abril de 2020, começando a falar qual foi esse plano de 90 dias de Deus para a nossa vida. O que foi esse janeiro, fevereiro, março, minha gente? Olha, realmente temos que avaliar a nossa vida, porque se a gente entende que nada acontece por acaso, se a gente entende que, né, tá tudo nos planos de Deus, que não cai uma folha da árvore sem que Ele queira, o que será que de significado tão grande Ele queria para nós? Eu posso dizer que uma década grandiosa, porque Ele está preparando a gente de uma maneira incrível, né? Quem concorda aqui que realmente, olha, eu vou te falar, realmente estamos sendo preparados por bons marinheiros. Que eu coloquei esses dias no Stories, que nenhum bom marinheiro é preparado com mar calmo, tem que ser com mar revolto, né? Estamos aqui nos equilibrando nas tempestades da vida e vamos lá. Bom, gente, antes de mais nada, um bom dia para todos vocês, de todos os lugares. Gosto de ver a carinha de todo mundo que está aqui. Olha lá quanta gente, que maravilha. Eu costumo fazer do celular, então é por isso que eu não vou falando o nome de um por um aqui. Que eu vou tentando, passar para o lado, eu não vejo todas as carinhas de vocês, que nem quando eu estou no computador. Mas eu vejo depois, fico feliz de ver vocês aqui. Mais uma manhã abençoada, que bom que nós acordamos, né? Estamos vivos, estamos com saúde e realmente vamos começar o segundo plano de 90 dias que Deus tem para nós, hein? Vamos ver o que nos reserva em abril, maio e junho. E antes de eu começar a falar a parte da nossa incrível aula de hoje, que vai realmente ser espetacular, eu tenho certeza que vocês vão gostar e também vão se emocionar e também vão chorar, porque a nossa vida é feita assim. Vou pedir para todo mundo colocar o celular para vibrar. Colocar o telefone no mudo aqui, para que a gente comece a nossa conferência. Quem puder me marcar no Instagram também, eu vou agradecer bastante. Temos feito isso aí e vamos lá. Bom, gente, antes de começar, eu comecei falando realmente dos planos de Deus, né? Por algum motivo estamos passando por tudo isso. Nosso objetivo não é tentar entender, é tentar atravessar isso da melhor maneira possível, é tentar superar. A gente sempre fala, né, que a gente não pode pedir para Deus menos dificuldades, tem que pedir mais habilidades. Então, nesse exato momento, nós temos que pedir o quê? Sabedoria para ter habilidades para lidar com todas essas situações que estão muito além do nosso controle. Isso é importante a gente entender. Quanto antes a gente entende isso, melhor a gente passa por isso. Hoje eu coloquei no meu stories que eu estava pensando isso. Tanto que a gente trabalha para as pessoas criarem novo hábito, né? A gente fala sobre isso nos nossos programas de emagrecimento e talvez, não sei, eu acredito que esse seja o motivo. Por a gente pensar que a gente está numa situação temporária, a gente não tenha feito nada definitivo na nossa quarentena, trancafiados dentro de casa. Por quê? Porque nós pensávamos que era só, sei lá, uma semana, 2, 3, no começo parece até coisa de filme, né, gente? De filme ruim. Todo mundo trancado, pessoal de máscara na rua. Demorou para cair a ficha. Então, eu completei hoje 21 dias de quarentena e eu pensei, se eu tivesse, desde o primeiro dia que eu tivesse ficado em casa, criar um novo hábito, eu teria criado, né? Que 21 dias a gente cria um. Tudo bem que a gente precisa de mais tempo para fixar esse hábito. Mas eu resolvi fazer hoje. Hoje eu tomei essa decisão de fazer na minha vida criar um hábito como se essa situação fosse permanente. Por quê? Porque ela vai ser permanente? Não. Mas é porque eu não sei se dura 2 ou 3 meses. E 2 ou 3 meses fazendo mais ou menos um pouco de tudo, a gente fica louco e frustrado. Porque quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade, faz tudo mais ou menos. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei por isso nessa quarentena. Eu fui mais ou menos mãe, mais ou menos esposa, mais ou menos mulher, mais ou menos no negócio, tentando fazer o meu melhor, mas não teve uma coisa que saiu totalmente direito. Não sei se aconteceu isso com vocês, porque daí o dia que era da faxina, com tudo, pronto. Hoje o dia que tem conferência, hoje o dia que tem várias coisas, não consegui fazer uma rotina profissional, completa, do começo até o final, eficiente, sem deixar alguma área faltando. Então, eu passei por esse processo aqui, ó, quando uma coisa ficava bem feita, a outra ficava de pernas para. Não, hoje foi um dia que tinha um monte de coisa de negócio, aí o resto da casa estava pro ar, eu estava de pijama, não sei, alguém passou por isso aqui, para eu não me sentir um ET, gente, pelo amor de Jesus. Vocês não passaram por isso? Nem um dia?
Aí eu falo, hoje... aí você fica tão estressado, você fala, se dane hoje. Aí passa o dia inteiro vendo Netflix, né, para dar uma desestressada. Gente, que loucura! Ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, gente, fiquem aliviados. Eu passei por isso e eu pensei, não sou uma pessoa radical. Normal, tudo bem. De vez em quando, ninguém precisa ser o 100% do máximo da eficiência. Só que eu cheguei à conclusão que é muito destrutivo para a gente que quer construir uma vida melhor, fica assim 2, 3 meses. Ontem foi anunciado aqui em Portugal, eu não estou falando isso para ninguém ficar estressado, estou querendo que todo mundo aqui visualize uma situação. Saiu uma coisa aqui no jornal que nossa vida aqui vai voltar normal em junho! Em junho, gente. A quarentena vai até junho. Aí o Lucas até leu de novo. Vamos ver se é fake news. Se não é. Gente, aqui vai até junho. Meu Deus, junho? Quer dizer, lógico, tudo pode mudar no processo? Pode. Pode ser que arrumem a cura? Pode. Mas a projeção, se não mudar nada, se tiver nesse mesmo ritmo para continuar... Porque aqui a gente conseguiu, parou, não aumentou o número de mortes, que já foi bem pouco em Portugal, mas para que não piore uma situação e não vire uma Itália, não vire uma Espanha, essa foi a projeção do governo português. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Vamos sentar e chorar? Não. Vamos partir do princípio que essa é a nossa realidade agora. Se ela voltar ao normal antes do tempo, que bom, maravilha, pelo menos a gente ficou preparado. Mas precisamos ter uma rotina que a gente não deixe nada de fora, do começo até o final. Eu sei que a minha vida com a do Lucas, né, é muito diferente da realidade de vários de vocês. Porque se você é sozinho ou se você é só um casal e você não tem filhos pequenos, com certeza a sua vida é bem diferente da minha, entendeu? Com certeza é diferente. Mas eu quero dizer, na minha atual rotina, com a minha constituição familiar, a primeira coisa que a gente, na nossa casa, teve que fazer, na questão da minha rotina, na minha organização. Claro que de manhã não muda nada. Um mama logo de manhã, o café da manhã, isso é igual. Eu tive que colocar a primeira coisa. Eu tive que fazer, eu faço todo dia faxina diária. Na minha casa, que tem criança, que tem bagunça, que tem brinquedo, que tem trabalho, que não pode misturar os nossos papéis, os nossos clientes com as coisas das crianças, teve que ser a primeira coisa da manhã para isso aqui voltar a ser uma casa com rotina normal. Porque eu fazia a arrumação quando o João Pedro ia na escola e a faxina 2 vezes por semana, ou até eu achar uma pessoa, né? Mas agora estou contando sem uma pessoa, que ninguém pode ter ninguém na casa, então contando que nós fazemos tudo na casa, sem ninguém vindo de fora, né? Então, o que é que a gente está fazendo agora? Eu estou fazendo de manhãzinha tudo isso sozinha. De manhã, eu demoro de 30 a 40 minutos, sendo que quando eu tenho que fazer o dia todo, é muito pior. Então, 30 a 40 minutos diários para ficar tudo arrumado, limpo, cama feita, arrumada e limpeza. Então, eu comecei a fazer isso, isso melhorou, porque os dias de faxina não estava deixando fazer mais nada da vida, a não ser isso. E estava bem difícil, porque imagina você faxinar uma casa sem tirar as crianças de casa, uma coisa meio estressante. Mas estou conseguindo fazer 40 minutos de manhã. Na sequência, eu já vou e faço isso aqui que vocês estão me vendo agora, me arrumando assim, né? Tem que estar arrumado. Tem que estar com o mínimo da maquiagem, o cabelo arrumado, porque tem que entrar stories agora, né? Esse mundo virtual deixa a gente doido. Eu sei que a gente tem que ser real, mas tem um nível de realidade para não assustar as pessoas. Trabalhamos com bem-estar, beleza, não vai ligando a câmera. Eu vejo umas coisas de manhã que, nossa senhora, ainda mais nós mulheres, né? Porque o homem é mais ou menos igual. Tudo bem que ele pode se arrumar, porque o cabelo Lucas, ele é todo vaidoso, ele fica arrumadinho. Mas a gente sem maquiagem é diferente da gente com maquiagem, né? De repente a gente toma uns sustos aí, gente, com o pessoal. Não dá, né? Então a gente tem que se mostrar. Não precisa estar vestida de gala, mas um corretivo, uma sombrinha, o cabelo já faço logo pela manhã. E aí já começam as atividades que eu decidi o seguinte, gente. Vamos lá para a nossa parte aqui. Como que a gente faz uma vida bem feita? Já fiz essa mentoria aqui, que não é só um plano de 90 dias. Uma vida bem feita é feita de anos perfeitos, meses perfeitos, semanas perfeitas, um dia perfeito. Claro, todos os dias vão ser perfeitos? Não. Uma vida bem planejada. Tem coisas que saem do caminho, saem. Mas se você tem um dia bem feito que você repete, você vai ter uma vida bem planejada. Não vai cair tudo de paraquedas. E isso já vai eliminar
muitos problemas na nossa vida, tipo deixar as coisas para depois, não vai mais acontecer, porque vamos fazer diariamente. Se um dia sair errado, você logo corrige e no dia seguinte faz ele melhor. Então, isso é a primeira coisa que a gente pode fazer, implementar. Então, eu decidi que hoje vai ser o dia perfeito. Já fiz metade das coisas que tinha dias que eu não conseguia fazer. Ah, vocês estão pegando essas dicas no Stories. Gente, me segue lá, gente. Eu faço Stories agora, fica lá a minha rotina. Enfim, e aí as coisas elas vão começando a ficar no lugar. E a gente, aos poucos, vai colocando tudo da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Agora que a gente já falou dessa parte, é importante a gente conseguir fazer essa nova rotina com essa realidade, né? Se você não tem filhos, ótimo, que é mais fácil ainda porque você focar no trabalho. Eu tinha outra produção quando era só eu e o Lucas, até mesmo quando era só eu, do que quando tem com crianças. É diferente, gente. Agora, se você tem, arruma uma maneira de fazer isso ficando bem feito, né? Sem as crianças elas ficarem alargadas, né? E sem ficar também o dia todo com elas. Tem que ter um tempo que para tudo e fique com as crianças, né? Enfim, cada um aí vai arrumar a sua receita, mas coloca a receita no papel e faz ela acontecer, né? E hoje vou fazer uma coisa que aqui a gente só estava fazendo no final de semana, porque também não dá para viver de final de semana todo dia. Vamos terminar o dia tomando um vinho e assistindo uma série de Netflix, depois para comemorar que o meu dia hoje vai ter todas as atividades esticadas ali, sem eu morrer do coração, né? Que a gente vai fazer isso de uma maneira bem feita. Quem não se sente bem quando é produtivo, né? Então, a gente sobrevive a essa rotina e, com certeza, fazer uma rotina produtiva trancado em casa, a hora que soltarem a gente, né? Já cumpri 21 dias de pena aqui. A hora que soltarem a gente aqui, gente, vai ser uma loucura, não é verdade? Não que eu não trabalhasse de casa, mas eu gosto de ir nos eventos Herbalife mais do que os virtuais. Eu gosto de ver gente, né? Enfim, vai ser muito melhor e etc. As balanças de bioimpedância que ficaram empoeiradas vão voltar a funcionar. Vai ter que levar, né? Trocar até a bateria dela, que ela está de férias, aposentada, cansada lá. Ela não funciona mais. Ela voltará a funcionar depois da quarentena. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá para o nosso tema do dia, que é... Que história, gente. Fala uma verdade. Não sei se todo mundo ouviu o áudio. Se você não ouviu, pense por que você não está ouvindo 55 minutos de um áudio. Eu coloco de manhã. Eu já ouvi hoje de novo. Eu faço o seguinte, gente. Vou falar exatamente o que eu faço com a minha rotina. Eu pego isso aqui, coloco isso aqui no ouvido. Quando tem criança perto que eu tenho que cuidar, eu coloco um só, tá? Porque às vezes a pessoa tem que ouvir alguma coisa. Se eu colocar os dois, se o Lucas não tiver com o bastão, né, que a gente fala das crianças, eu coloco um só. E aí, às vezes, eu tô com uma roupa que não tem bolso, se é faxina da casa, eu coloco uma pochete na cintura, enfio um negócio dentro e eu começo a fazer as coisas ouvindo. A gente limpa até mais animado, em partes da história. Gente, vocês viram que eu fiz a tradução? Eu até chorei uns pedaços, eu gravei algumas vezes, porque teve uma vez que eu chorei muito e eu atropelei toda a tradução, não consegui fazer a tradução direito. Eu nem tô usando o fone, era só para mostrar como eu faço. Lava louça, essa é do Lucas, mas várias funções que eu faço da casa, eu faço com fone no ouvido, gente. Eu vou para lá e para cá com esse fone e eu ouço 3 a 4 horas de treinamento, porque tem coisa que a gente faz por aí. Eu vou no supermercado com fone de ouvido, fico lá. Eu saio de casa com fone, tudo eu faço com fone de ouvido, qualquer atividade que eu possa fazer para ouvir, porque coisa boa entra, coisa boa sai, nossos pensamentos ficam positivos. Eu tenho certeza, se eu não estivesse colocando muita coisa boa na minha cabeça, eu teria muitas coisas ruins para pensar, porque o que não falta é gente querendo ver desgraça, né? Desgraça parece que tem pessoa que vive da desgraça. Eu não gosto de viver das alegrias, então vamos lá. Voltando para as alegrias. Tem, por acaso, alguém aqui que não ouviu a história? Que não ouviu, pode falar a verdade, aqui a gente não condena ninguém, mas vale a pena. Se a gente não ouvir na quarentena, tem alguém que não ouviu? Fala, quem não ouviu não entrou na mentoria de hoje. Ninguém respondeu? Mila não ouviu? Oi, Mila, tudo bem? Mila é a Mila da Cíntia? Olha, eu falei, é a Mila da Cíntia? Quanto tempo, meu Deus do céu? Quantos anos, né? Isso faz anos. Bom ver você aqui demais. Ouve depois, você ficará emocionada. E vamos lá, gente. Quem não ouviu, uma dica para vocês. A não ser que você entrou no grupo depois, a não ser que você não teve acesso a esse áudio. Vou falar para quem teve acesso ao áudio e não ouviu, como uma pessoa que quer o bem de vocês.
Gente, se a gente não colocar isso como uma disciplina, colocar o filo e apertar o negócio, colocar um negócio no nosso ouvido e fazer, e não fizer agora, não vai conseguir fazer depois, gente. Faz isso que eu tô falando, gente, que o mais importante não é a gente saber que a gente tem que fazer, é a gente fazer, gente, tá? Então, desligou a conferência, põe no ouvido e vai fazer alguma coisa com ele no ouvido, tá bom? Mas, enfim, vamos falar sobre essa incrível história de sucesso. E eu não sei você, gente. Aliás, alguém aqui quer falar sobre... Você falou, colocou para seu filho ouvir, gente, meus filhos ouvem direto. Aliás, quando eu tô com eles, eu não fico com fone, não, eu tiro do fone. Matheus já ouviu Dilon, ouve Mark Rios e tal, vai tudo ficando no subconsciente lá, gente. Vamos ver como é que vai ser, né? Só coisa boa na cabeça dele. Ele já ouviu o efeito composto, que o Vinícius Campos explica tudo, tá ouvindo tudo. Vamos lá. Tem alguém aqui que quer falar sobre alguma coisa que mais te chamou a atenção? Falar, não, vamos começar digitando, né? Porque senão a gente não cumpre tudo, no final vai dar para falar. A coisa que mais chamou a atenção para vocês da história, tem alguém que quer que tem alguma coisa específica? Bom, posso dizer, a Karen colocou aqui consistente. Posso dizer que das histórias mais diferentes da Herbalife, é impressionante como tem pontos em comum em todas elas. Na verdade, não só da Herbalife, em todas as histórias de sucesso. Tem persistência, tem consistência, tem superação de dificuldades, porque não existe ninguém que comece a ter vidas extraordinárias sem abrir mão e passar por sacrifícios, porque senão nem teriam brilho, nenhuma história. Então, essa é a primeira coisa que você precisa pensar para você. Eu vou falar para mim o que me chamou a atenção, sinceramente falando. A história é do Jorge e da Disney. Mas eu posso te falar, tem 3 histórias nessa história. E uma mais emocionante que a outra. Olha, sinceramente, gente, a história do Jaime e da Glória Zapata, que são os patrocinadores, na verdade é só o Jaime até então, na época, do Jaime Zapata, que era o equipe mundial com 9 anos de negócio, é realmente uma coisa de arrepiar. Não sei se para vocês fez sentido, né? E não sei qual é mais emocionante, porque a história do Jorge de la Concepción pai também, que história, né? Porque é o mesmo nome. Vocês sabem que o Jorge é Jorge Júnior, né? E o pai é Jorge de la Concepción. Que histórias fantásticas. Eu me emocionei demais com essas 2 histórias dos 2 patrocinadores acima que estão dentro da história do Jorge. Eu sei, todos vocês separaram que são 3 histórias. Eu ali para vocês lembrarem agora, fazer uma recapitulação mental, lembrando das histórias. Então, realmente, a Cíntia falou a mesma coisa e para mim, realmente, foi demais. A gente vai começar falando da história hoje aqui, claro, do Jaime. Gente, podem colocar o microfone de vocês no mudo, por favor? É lógico que a gente vai começar falando da história do Jaime. Por quê? Porque simplesmente é a história que emociona. Sabe que as grandes histórias da Herbalife, elas são feitas no momento em que a gente está nas dificuldades. Só um minuto, por favor. Pode vir de uma também, não. Ai, pronto. Vamos lá. Vamos tentar ficar no mudo, gente, só nessa parte aqui para não atrapalhar a gravação. Se vocês puderem, eu agradeço. Alguém já abriu o microfone de novo. Por favor, deixa o microfone desligado. E é impressionante a história do Jaime. Por quê? Gente, porque o Jorge muito bem explica. Tem pessoas que acham, e sempre vão achar, que as pessoas que dão certo na vida, elas têm sorte. Não, aqui você fica muito condenado. Ó, já cai, tem várias maneiras de você cair. Volta. Tá aqui, você tá aqui.
Tá aberto? Gente, a história do Jaime, ela é incrível, porque imagina a situação, a primeira situação, ficar lá, desculpa, 9 anos eu falei errado, até aquele momento em que ele recrutou. Você está lá 5, 6 anos como equipe mundial, sem resultado, vai imaginando essa situação. E o mais incrível, né, ou menos incrível, é que às vezes você pensar é difícil, como um imigrante ilegal em outro país, que você não tem nenhum tipo de assistência, você não tem nenhum tipo de família, você não tem nenhum amigo, você sozinho em outro país. Num país de primeiro mundo, você sendo de um país de terceiro mundo, porque nos Estados Unidos realmente é um preconceito muito grande com as pessoas do terceiro mundo, porque eles são os melhores do mundo, e etc. Então, eles são realmente bem diferentes com as pessoas do terceiro mundo. Diferente de você conhecer um imigrante no Brasil, que o brasileiro já acha todo mundo muito melhor que a gente já trata todo mundo bem quando tem um imigrante perto da gente, né? Isso é uma qualidade nossa. Somos ótimos hospitaleiros. Mas lá não. Ninguém, na verdade, nem quer que você esteja lá. Então, você está lá sozinho, com todos os tipos de problema e dificuldade, se agarrando no último sonho, mas mostrando que estava bem. Ele estava fazendo o convite mais uma vez. E essa, para mim, é a história mais incrível. Você fazer um convite quando está tudo bem, que beleza, é sua obrigação da Herbalife, mas você fazer quando você não aguenta mais, quando você está patinando, 5 anos no negócio, porque o Jorge explicou muito bem, tem uma grande diferença entre você ficar, que já é ótimo, ficar no negócio no momento difícil já é espetacular, mas ficar fazendo o trabalho. Ele trabalhava num espaço que a gente viveu muito tempo no Brasil, que é o Central, com outras pessoas. Tinham outras pessoas naquele dia no espaço que não necessariamente estavam fazendo convite. Imagina alguém fazer convite na rua todos os dias, quando não está tendo resultado, e falando com as pessoas. E falando de uma maneira tão sorridente e tão atrativa que uma outra pessoa que estava passando do lado se interessou. Não era nem a pessoa que ele estava falando, era outra pessoa. O Jorge Pai estava passando, enquanto o Jaime, que era o equipe mundial naquele momento, estava fazendo um convite para alguém, falando de boa saúde, falando de boa nutrição, com um sorriso, e isso chamou a atenção de uma outra pessoa passando na rua. Não? Então, são quantas lições em uma coisa só? Quantas? Porque a gente sempre ouviu falar, a sorte é um bichinho que pula nas costas daquele que está correndo. Você atrai a oportunidade, às vezes passa e você nem vê. Lembra que a gente falou aqui outro dia sobre recrutamento? Os presidentes estão passando por aí e eles têm que chegar até você, a gente tem que atrair. Então, eu quero saber, às vezes, se quem sabe ali no seu espaço, no dia a dia, agora não dá, mas talvez até a pessoa esteja dando valor para isso. Puxa, quantas vezes eu tive no meu espaço que eu podia sair, fazer convite e não fiz. E agora eu não posso sair na rua para falar. Tudo bem, a gente vai fazer eletrônico, mas eu estou dando um exemplo. Quando você tem a possibilidade de falar e não fala, que é exatamente aquele vídeo que a gente falou aqui segunda-feira do Gary Jones, falando da oportunidade, né? Que você dá o seu melhor ali com o que você tem para você ter mais. Então imagina, você fazer o seu trabalho todo dia e mais. Será que você fazendo um convite, né? Você tá lá, bom dia, não sei como cada um faz o convite aqui. Sem som, é só pro Thiago? Ou vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, então tá. Thiago, acho que é só você. Então, imagina você fazer o convite e fazer o convite como se não houvesse amanhã, como se aquela pessoa que estivesse na sua frente fosse o próximo presidente da Herbalife. E nesse caso, aquela pessoa que estava quase passando na sua frente poderia ser o número 1 do mundo. Se você soubesse que cada dia que você trabalha, que cada pessoa que você fala do produto para qualquer coisa vai vir através de você, o número 1 do mundo, como seria a sua atitude? Gente, quem não fica arrepiado com a história do Jaime, gente? Meu Deus do céu, que história fantástica e sensacional. Realmente, que história fantástica e sensacional. Esse casal, que na verdade é ele, porque na época a mulher era contra e além de tudo ainda tinha a única pessoa, gente, a única pessoa que ele tinha, quando você é imigrante, a única pessoa que você tem é você e seu marido.
tem mais ninguém. Ela era contra também. E ele estava lá naquela alegria, fazendo os convitinhos do espaço. Então, realmente, a história do Jaime, ela traz muitas lições. E a principal delas, que é resumindo tudo, é: fique e trabalhe e faça seu melhor, porque você nunca sabe o dia em que pode ser o pior dia, que pode chegar a pessoa que vai mudar para sempre a sua vida da Herbalife. A gente ouve isso várias vezes, mas é tão legal ouvir isso com uma história, com um rostinho, com um nome, um sobrenome, para exemplificar esse exemplo da Herbalife. Então, realmente, é uma salva de palmas para o Jaime, maravilhoso, que hoje ele com sua incrível esposa Glória, Jaime e Glória Zapata, são membros da equipe internacional de presidentes 30K, quinto maior cheque no mercado latino dos Estados Unidos, a partir de um convite que a vida deles mudou completamente. Um ano depois daquele convite, a gente já vai falar daqui a pouco como é que foi eles chegarem à equipe de presidentes. Então, realmente, espetacular. Segunda história incrível do dia. O senhor Jorge de la Concepción e sua esposa Maitê. Gente, às vezes a gente pensa que pessoas que chegam para a Herbalife não têm dificuldade. Beleza, a história não é tão emocionante assim. Por quê? Porque a pessoa entrou e em um ano virou presidente. Mas e todo o contexto que teve antes da Herbalife? Porque às vezes a pessoa estava preparada e passou essas dificuldades antes. Porque ninguém cresce do nada, ninguém tem as coisas de mão beijada do nada. É importantíssimo entender isso. Para a gente lembrar disso e ficar focado e inspirado nos nossos momentos de dificuldade que servem para fazer a gente crescer. Não é para paralisar a gente, não é para fazer a gente ficar no lugar. Então, olha só a história do Jorge. Apesar de ter virado presidente em um ano dentro do negócio, o que ele não passou, o que ele não trabalhou em Cuba, o que eles não mudaram de casa, morando... Gente, eu juro, eu conheci o seu Jorge da Concepción e ele é tão... Eu falo seu Jorge, porque é igual você encontrar o Jorge Araújo Renata. É um lorde. O Jorge de la Concepción, pai, ele é um lorde, gente. Ele é tipo o José Carlos, uma pessoa assim, sabe? Que você vai... Eu nunca imaginei que ele tivesse passado todas essas dificuldades financeiras. Porque ele é realmente um cara de uma classe. Não sei explicar, gente, o jeito dele. E ele passou por tudo aquilo, morou não sei quantas casas, era escorpião. Imagina uma pessoa que ele finalmente, de novo, também não é sorte, trabalhando, ir lá aparecer em Cuba uma empresa de lavanderia, uma rede de lavanderias, que por acaso concedia visto para os Estados Unidos para os melhores funcionários. Olha a história dele. E ele fica lá mais de ano para conseguir esse visto, sendo o melhor funcionário, que não necessariamente era para todos. Ele teve que ser escolhido e um dia chegar em casa com esse passaporte. Ou seja, o que eu quero dizer com essa parte da história deles, que a gente aprende muito com a história dos outros. Talvez se a vida dele fosse melhorzinha em Cuba, não precisava nem ser muito boa, e ele estivesse sobrevivendo bem, estivesse comendo bem, talvez ele nunca lutasse por um visto para ir para os Estados Unidos. Concorda? Se ele estivesse muito bem lá em Cuba, para que ele ia querer tentar a vida em outro lugar? E aí ele chegou à conclusão que a vida deles nunca seria boa lá e que eles teriam que ir para os Estados Unidos e ele conseguir esse visto. E chegar lá, e começar a lutar. E depois de ter lutado, depois de ter conseguido trabalhar e todas as dificuldades que já foi falado, depois se assiste, ouve esse áudio com cuidado de novo, depois de tudo que ele passou por uma crise econômica no país, perdeu tudo, ele já tinha montado um negocinho próprio dele, né? Tipo um trailer de food truck, né? Mas pelo menos é isso que eu entendi da tradução, que era isso que ele tinha, perder tudo de novo, e aí um dia estar, como ele mesmo falou, acima do peso, frustrado, um dia cansado, sem saúde, pensando o que eu vim fazer, estou tanto tempo nos Estados Unidos, perdi tudo, estar andando num estacionamento e ouvir palavras que agradassem seu ouvido. Puxa, quem sabe bem-estar, saúde, nutrição, prosperidade. E ali ter uma pessoa na frente dele fazendo convite e aquilo resgatar alguma coisa e ele começar. E ele começando sem dinheiro nem para o produto. Ele começou sem dinheiro para o produto. Ele trocava fazer faxina no espaço e ajudar por produto para tomar. Assim começou Jorge de la Concepción, número 1 de royalties do mundo da Herbalife. Hoje, 80K, sem nenhum dinheiro do produto para tomar. Gente, isso é demais. Imigrantes,
vindos de Cuba, passando um monte de dificuldade. E aquela frase dele: esse é o meu último trem. Se eu não entrar nesse último vagão, nunca mais vai certo. Eu não saio daqui. Gente, que coisa forte, hein? Eu arrepio, eu emociono com essas histórias, porque realmente é demais. Quem sabe você enxergar como a última oportunidade da sua vida e isso mudar por completo. Realmente espetacular essa história. E aí, lógico, a história do Jorge, um jovem, não desmerecendo, a história dele também é muito forte, que as outras duas são mais, as três são muito fortes. O Jorge e a Disney começando, sem saber o que ele ia fazer, frustrado. O que eu gosto da história dele é porque, para quem conhece ele de perto, como eu, já fui treinamentos com ele pessoalmente, já assisti vários treinamentos, entendo um pouco da mentalidade como ele pensa, quero ter a mesma, mas assim, você vê uma pessoa extremamente focada, extremamente profissional e que extremamente sabe o que quer. A maior característica dele na Herbalife é que ele tem uma visão clara do futuro e ele sabe para onde ele vai. Por isso ele acelera. Ele tem a maior visão e amplidão de onde ele pode chegar. E antes da Herbalife, ele era confuso, ele não tinha visão. Então, ele transformou completamente a história dele de personalidade. É impressionante. Às vezes, você só precisa ter a oportunidade correta, né? E ele fala muito sobre isso, de que quando ele encontrou a Herbalife, só para vocês entenderem o presente, tá? Nós estamos fazendo agora mentorias, que vão ser uma série de treinamentos diferenciados do Jorge. Vamos completar o quebra-cabeça todo. Nenhum outro treinamento dele que ele fala que justamente essa obsessão para saber na parte da prospecção e fazer negócio, porque ele ficou totalmente focado, é porque antes da Herbalife ele tinha muitas opções. Eu vou fazer esse curso, não vou fazer aquele, eu vou fazer aquilo outro. E como ele tinha muitas, ele ficava perdido. Que a maneira que ele encontrou de ser focado foi cortar tudo, entender só o que ele ia fazer e ser intenso em uma coisa só. Então, às vezes, falta a gente entender como ser intenso em uma coisa só, porque às vezes a gente tem tanto talento, e a gente não consegue. É mais difícil, às vezes, uma pessoa que tem muitos talentos desembocar numa coisa só. Não sei se faz sentido. Inclusive, nessa conferência, tem muitas pessoas muito talentosas aqui, com muito potencial para o negócio, e que o maior diferencial delas, a maior dificuldade delas, às vezes, é o maior talento. Por quê? Porque tem tanto talento que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e, às vezes, não consegue focar no ROI, na duplicação, porque é muito bom em muitas coisas. E isso, às vezes, o bom que fica ruim. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas é isso. Então, a gente tem que pegar o que a gente é bom e transformar esse talento para o que a gente realmente quer, né? Que é sempre focar no nosso objetivo final. Essa é uma das coisas que eu percebo, assim, que são mais importantes e que eu sinto que é a maior diferença quando eu faço mentoria. Eu gosto muito de fazer mentoria, e agora eu não estou falando a mentoria que eu faço com vocês, a mentoria que eu faço, eu e o Lucas, para mim mesmo, quando a gente faz a nossa, né? Nós fazemos sempre. Que a visão maior me mostra aonde eu posso focar melhor, aonde eu estou expandindo em muitas coisas e eu consigo visualizar o objetivo final. É por isso que eu gosto. A minha mente fica, a minha visão fica mais de raio laser, vamos dizer assim, quando eu faço uma mentoria. Por isso que eu gosto de fazer isso. Quem aqui não faz mensal com a gente, faça, que isso vai te ajudar bastante nessa parte da visão de raio laser. Mas vamos continuar aqui. Então, essa foi a parte do Jorge, pela Concepción, e realmente conseguiu transformar por completo. Isso foi a história pessoal, isso foi sobre inspiração, isso foi sobre superar dificuldades. Isso não foi sobre como fazer o negócio. Vamos falar, temos 2 treinamentos deles para a gente lapidar esses detalhes e vamos fazer para a próxima semana. Vamos, inclusive, foco total agora no que importa. Eu vou tentar transformar agora algumas coisas para vocês em coisas que acontecem no nosso dia que podem atrapalhar um pouco o nosso foco, já que a gente está falando da história pessoal deles. Eu percebo assim, todos os treinamentos que assisto do Jorge, ele sempre fala desse foco. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam de ver, inclusive ele fala, a pontinha do iceberg, focar na pontinha do iceberg e não nos alicerces. Por exemplo, como ele mesmo falou, vão falar que o cara me encontrou na rua por causa do espaço de vida saudável. Não foi. Eles também cresceram com o espaço de vida saudável. Ah, falam que eu tenho sucesso por causa que eu trabalho com mídia social. Gente, não é isso. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já tenho 17 anos de Herbalife. Sim, o tempo passa muito rápido.
E uma coisa eu entendo, ferramentas vão e vêm. Ferramentas fazem parte. Não estou desmerecendo elas, muito pelo contrário. Elas são fundamentais para que o nosso negócio aconteça. Nós precisamos de ferramentas de trabalho, mas elas evoluem. Nunca baseie o seu negócio numa ferramenta. A ferramenta, ela é o processo. Vão ter ferramentas que você se identifica. E ao longo dos anos da Herbalife, você pode passar a gostar de outros, o que não tem problema nenhum, desde que você esteja com os alicerces do que nunca muda correto. Principalmente quem quer ter grupos grandes aqui, você conduz o seu grupo com alicerce. E mostra as ferramentas, mas conduz com os alicerces. E quais são os maiores alicerces da Herbalife? Vamos falar mais disso nos próximos, mas para a gente não se perder. Não vamos falar aqui hoje sobre usar os produtos, mas todo mundo sabe que tem que usar os produtos, que também tem que fluir os produtos no mercado, mas sempre estar com coisas voltadas da Herbalife. Eu vou falar da minha visão pessoal, não quer dizer que eu sou a dona da verdade, mas como eu já aprendi com muitos erros ao longo desses anos da Herbalife, eu não me baseio meu negócio, meu sistema de apresentação e meu sistema de treinamento com ferramentas. Porque isso já aconteceu tantas vezes, isso não funciona. Eu, sim, baseio sobre o sistema da Herbalife e ensino profissionalmente ferramentas, que são coisas quase iguais, mas não são iguais. Não sei se está fazendo sentido, mas eu faço questão de falar aqui. Quando você apresentar o negócio da Herbalife para alguém, apresente o negócio da Herbalife. Apresente o plano de marketing da Herbalife. Vendeu a ideia da Herbalife? O pessoal gostou? Beleza. Agora vou te explicar quais são as ferramentas que você pode trabalhar. E caso você tenha uma ferramenta que você acredite muito, que está se profissionalizando, que ele vai aprender mais rápido, que ele vai duplicar mais rápido, o que você faz? Eu posso te mostrar que dentro do nosso trabalho, nós temos uma maneira mais fácil para você crescer nesse plano de marketing. Eu tenho uma maneira mais fácil que nesse momento você vai crescer. Por exemplo, eu posso te apresentar, eu tenho aqui um desafio 10 dias, caso você queira falar sobre ele. Eu tenho aqui o espaço de vida saudável, que é uma ferramenta que cresce muito. Eu tenho aqui o box, sei lá o que você vai apresentar. Mas apresente, eu faço essa, mas também tem mais essas 3. Por quê? Porque, gente, gosto cada um tem o seu. A maioria de nós já faz integral, pessoa parcial. Ela tem que encaixar o trabalho da Herbalife na vida dela. Às vezes a gente fica muito animado para promover a nossa ferramenta, o que é natural, porque é o que a gente faz, é o que a gente gosta, é o que a gente acredita. Mas você, por exemplo, não vai no self-service e chega para uma pessoa e você fica fazendo o prato dela, não sabe se ela gosta mais de carne, de frango, de salada, de verdura. Não faz sentido, concorda? Sim ou não? A gente às vezes fica fazendo isso sem querer. Não vamos limitar o nosso negócio, né? E isso já aconteceu muito, e isso acontece, e vou dizer, continuará acontecendo. Quantos aqui de nós já não fizeram parte de um processo, vai sem querer explicar sobre o negócio e tem que fazer o plano de marketing todo em forma de espaço, vida saudável? Você tem esse, aí você abre esse, aí você abre esse. Tudo bem, gente, é legal, mas se a pessoa não quiser espaço, ela já nem conhece o plano de marketing. Por quê? Porque ela quer o plano da Herbalife. Vende o plano. Depois explica a ferramenta, beleza? Faz sentido? Se alguém tiver dúvida sobre isso, eu posso explicar vários modelos de como isso não dá certo e vários de como ele pode dar. Por quê? Fit Couple falou isso várias vezes. Eles se identificam com as mídias sociais, mas eles vendem a Herbalife. E muitas pessoas ao longo da Herbalife, inclusive ele falou do grupo deles, mas a gente tem a melhor ferramenta do mundo. Vamos fazer tudo online no nosso sistema. Não, o sistema é da Herbalife. Ele fala que é a cola que liga todas as peças. E se dentro da Herbalife a gente tem a mídia social, ótimo. E sabe o que é legal de se fazer isso? Mesmo se você achar que a mídia social é o futuro, é o melhor de tudo, quem aqui garante que a mídia social vai ser para sempre? Vocês podem garantir? Não podemos. Não podemos garantir. Mas a Herbalife, sim. O plano de marketing, sim. 3 níveis, 5%. A gente promove a nossa companhia há 40 anos, firme e forte, não para mais de crescer. Então, sempre promova a Herbalife, porque as histórias de sucesso da Herbalife vão fazer a diferença, todas elas, todas as ferramentas e etc, tá? Isso era uma dica para vocês. Segunda dica para vocês, já que a gente vai terminar com uma dica muito legal de trabalho, porque é inspiração com ação sempre, né? Só a inspiração é legal, mas tem que ter ação. Que é o quê?
isso já vem faz tempo. Eu lembro que sempre falavam-se de recrutar jovens. Uma época falou sobre a geração H, na época que eu era jovem também, ai meu Deus, quando eu era geração H também. Ou seja, o que é isso? O Stefan Graziani fez uma excelente explicação há muito tempo atrás. Ele diz o seguinte: sempre precisamos recrutar pessoas mais novas que nós. Por quê? Porque se a gente sempre recrutar alguém da nossa idade ou um pouco mais, na hora que a gente se aposentar, a nossa organização também é velha e está se aposentando. E o objetivo é sempre ter jovens. Faz sentido para vocês? Se a gente só recrutar pessoas da nossa idade, nosso negócio tem que ter uma continuidade. Sempre tem que ter jovens entrando. Pessoas com seus 20 e poucos anos entrando, tá? Não são as imaturas demais, mas tem que uma idade que a gente sempre tem que recrutar. Então, eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. Portugal está num excelente momento de recrutamento e num excelente momento de negócio. Por quê? Porque temos muitos jovens no negócio. Então, assim, os novos... Agora, deixa eu explicar. Ué, você quer dizer o quê? Você quer dizer que agora que eu sou mais velho eu não tenho chance para Herbalife? Nananina, não. O que eu quero dizer é o seguinte: os novos presidentes da Herbalife, os novos milionários, são pessoas mais velhas. Alguns de 40 e poucos anos, e o que vai fechar agora o próximo, inclusive, com seus 50 e poucos. Mas o grupo deles é jovem. Eles recrutaram pessoas mais jovens. Eles têm de tudo, mas eles conseguiram fazer um novo momento com jovens. Faz sentido para vocês? Um novo momento com jovens. Isso é importante entender. A gente vai no jantar de negócios, quer dizer, a gente ia, né? Eu espero que a gente volte um dia, mas a gente vai no jantar de negócios, aquele monte de crianças, 20 e poucos anos. Como você fala que uma pessoa de 20 e poucos anos é criança, é porque você já está velha, né? Mas tudo bem, não vou mais chamar eles de crianças, mas eles são crianças. Gente, Piticampa, quando eu vi a primeira vez, eram crianças. Crianças, novos presidentes. Sim, existem muitas crianças, novos presidentes. Então, é importante entender, gente. Estou brincando, mas eu estou falando sério. É importante você entender esse processo, né? Você pega a Nádia, né? Nova milionária. Eu não estou falando que ela é velha, tá? Mas ela estava já há um tempo na Herbalife, já tinha passado a fase dela de ser geração H, já tinha passado aquele primeiro momento, ela estava naquela calmaria que o negócio patinava, voltou para Vitória, tentou fazer um negócio em São Paulo, não deu, voltou para Vitória e ficar perto do patrocinador, que é o Vinícius. De repente, encontrou o Nick e a Bárbara. A Bárbara, jovem, não sei o quê, aquela coisa nova. E ela tem um grupo inteiro de jovens. E chegou a equipe de milionários, com milionários abaixo, e isso aconteceu com os novos presidentes aqui. Um monte de gadgets novos, um monte de jovens. Então, nós sempre temos que renovar o nosso negócio. Mesmo se nós tivermos 20 anos, temos que saber que quando a gente tiver 30, recrutos de 20, quando tiver 40, também recrutos de 20, assim sucessivamente. Faz sentido para vocês? Então, os fundamentos que não mudam. Promover sempre o plano de marketing da Herbalife. Uma coisa que nunca muda é que as ferramentas sempre vão mudar, sempre vão se atualizar. Nós temos que basear o negócio nos fundamentos e usar as ferramentas como uma alavancagem que faz parte do processo para potencializar o negócio, não ser baseado nelas, que isso é muito perigoso, e sempre entender que nós temos que recrutar pessoas mais jovens que nós. Certo? Nós aprendemos a usar a mídia social, a gente tem que aprender a usar o Instagram, os Stories, mas é muito mais fácil quando vem uma pessoa que nasceu no Stories, nasceu no Instagram. Para eles é tudo fácil. A gente aprende e eles fazem naturalmente. Estão acostumados a se comunicar por emojis, entendeu? A gente se comunica como? Eu gosto de escrever agenda. Eles nem sabem o que é isso aqui, gente. Isso é coisa de velho já. É ultrapassado esse negócio de agenda deles é aqui, tudo no telefone, né? Tudo. Tem coisa que eu gosto de fazer por escrito. Mas é outra geração e elas se completam. Além do que, a gente se atualiza, né? Nossa mente vai ficando mais nova. Então, isso tudo faz parte do nosso processo de recrutamento de pessoas mais jovens. Beleza, pessoal? Agora, eu ia terminar e começar com uma parte prática, terminar esse assunto. Mas eu prefiro terminar com a parte emocionante, porque é sempre bom terminar com a parte mais emocionante do que depois... Fica emocionante e depois continua. Então, vamos fazer o continua, depois a gente termina com a parte emocionante, tá? Agora é a parte da ação. Depois a gente vai terminar com uma parte da inspiração de novo. Vamos terminar com a parte da ação. Gente, eu e o Lucas quebramos muito a cabeça aqui para descobrir um fluxo que funcionasse aqui em Portugal. Gente. Só para vocês entenderem, nos últimos 90 dias a gente teve 380 formulários preenchidos.
Gente, formulário preenchido é aquela pessoa que já viu, que a gente que respondeu para a gente, dá mais de 100 por mês, de pessoas que responderam que é a nossa avaliação, que seria aqui, em vez de ser a da bioimpedância física, uma avaliação por um formulário, Google Drive. Quem não souber o que eu estou falando, não se limite às palavras Google Drive, preencher um formulário com as informações, estar interessada e querer ir para o próximo passo. Ou seja, é bastante. Confia em mim, é bastante. São mais de 100 por mês e a gente dando o nosso melhor e estava difícil achar um fluxo e nós descobrimos uma coisa que é o nosso incrível vídeo. O que é isso? Gente, todo mundo aqui, eu acho que se não sabe, a maioria de vocês já sabe, não é novidade, mas enfim, que às vezes, quando você segue alguém no perfil, você recebe uma mensagem de volta, oh, que legal que você seguiu o perfil. Você já deve ter recebido isso de várias pessoas, esse tipo de mensagem por escrita, e muitas vezes é um robozinho, ou seja, uma mensagem automática. Então, significa que se você fizer pessoalmente, vamos supor, eu tô lá, vamos supor, a Cíntia me seguiu de volta, e eu escrevo lá, pessoalmente, mesmo que eu copie o script, olá, Cíntia, mesmo que eu mandar, ela não vai saber que eu dei uma atenção totalmente especial para ela. Por quê? Porque pode ter sido um robozinho, também já não vai ficar impactada, porque isso também já não é mais novidade, e muita gente faz. E nós queremos pessoas que fiquem impactadas. E fora tudo isso que eu falei, ainda tem um número que se a gente faz, o Facebook e o Instagram acham que é o spam e depois depende. Nunca se sabe quantos exatamente a gente faz para ser bloqueado, a gente pode ser bloqueado e perde a continuidade do trabalho. Então, muita gente já passou por isso. Então, a gente descobriu que se a gente mandar um vídeo personalizado, com resposta para a pessoa que te seguiu de volta, que te adicionou, não sei, pode ser Facebook ou Instagram, não sei como você trabalha, eu faço Instagram, um vídeo personalizado para a pessoa, ela nunca recebeu nada igual. Então, imagina você mandando um vídeo. Então, eu vou fazer de novo a mesma situação. Cíntia, que não é da Herbalife nesse exemplo, tá? Simplesmente me seguiu. Eu vejo lá. Cíntia começou a te seguir, né? Que a gente vai lá nos coraçõezinhos do Instagram, você vê todo mundo que começou a te seguir. Daí eu vou lá e eu vou gravar um vídeo para ela, que precisa durar 10 segundos. Depois eu vou explicar para vocês por que precisa durar esse tempo. Eu vou falar: olá, Cíntia, tudo bem? Que legal que você começou a seguir meu perfil, seja muito bem-vinda. Aqui sempre vai ter dica de motivação, emagrecimento e vida saudável. Eu espero que você goste. Atualmente tem algum objetivo específico que eu possa te ajudar? Pronto, isso aí são 10 segundos. Não precisa ser até as palavras, depois eu mando para vocês. É só alguma coisa parecida com isso. E mando. Quem gostaria de receber um vídeo desse com o seu nome quando você segue alguém? Gente, isso é uma coisa espetacular. E não fui eu que inventei, foi meu amigo Bruninho. Poderia até dizer que fui eu, mas nada se cria, tudo se copia. Eu achei espetacular e comecei a fazer. Tem vários benefícios de fazer isso, gente. Primeiro benefício, a pessoa vai ficar impactada muito mais que fosse uma mensagem. Um robozinho não pode fazer isso e como um robozinho não pode fazer isso e os vídeos são produzidos individualmente, agora vem a melhor parte. Quem está trabalhando como louco agora vai simplesmente cair de costa. Não tem limite de bloqueio! Gente, fala a verdade que isso é a melhor coisa do mundo. Se você quiser mandar 200 por dia, você manda. Se você quiser mandar 300, você manda. Tá na quarentena, não tá fazendo nada. Se não tiver filhos na sua casa, não tem limite. Por quê? Porque você produziu ele pessoalmente, não é um spam. Então, tem várias maneiras. Gente, isso dá trabalho? Dá, mas o resultado é muito melhor. Melhor que ficar copiando, colando e ser bloqueado. Então, assim, vamos à explicação desse vídeo. Ele tem que demorar entre 10 a 15 segundos. Tem que ser o tempo que faz aquela voltinha toda, aquela primeira voltinha lá, que é o tempo de um stories. Quanto que é o tempo de um stories? 15, né? 15 segundos. Então, tem que durar 15 segundos. Por quê? Se for mais tempo que isso, primeiro que você nem conseguiria mandar vídeo para todo mundo, porque fica muito comprido, aí sim você vai ter muito trabalho. Segundo, porque na hora que você vai mandar o vídeo para a pessoa, ele não fica com a opção de ficar permanente lá. Daí, a pessoa que assistir, fica tipo aqueles vídeos da Missão Impossível, ele se autodestrói quando assiste uma vez, você não sabe para quem você mandou e você não consegue responder. Se você quiser que ele fique permanente lá, ele tem que ter a duração de até 15 segundos. Porque aí você vê para todo mundo que você mandou, se a pessoa visualizou e manda uma resposta e tal. Então, tem que durar 15 segundos. Mas como é que faz isso, Priscila? É muito simples. Eu peguei o vídeo original do Bruninho. Eu anotei
a como que eu queria adaptar para mim, porque o vídeo dele é mais para atividade física, o meu eu quero falar de motivação. Então, eu fiz um texto que durasse esses mesmos 15 segundos, porque tem que ficar uma coisa, tem que ser uma coisa, gente, que é autêntica sua. Então, uma mensagem parecida com a autêntica sua, e que você fica treinando um tempo aí, para fazer durar 15 segundos. Então, eu fiquei falando sozinha, igual uma louca, mas louco a gente já é aqui, então normal. Fiquei falando 15 segundos, que é uma louca. Os primeiros eu demorei um pouco, eu demorava o tempo, eu começava a falar, e às vezes tem que esperar um pouquinho, né, para começar a falar. Então, eu começava a falar, já tinha saído o nome da pessoa, tinha que gravar de novo. Mas nada que depois de uma meia hora fazendo, não tenha ficado direito. Os primeiros eu fiz olhando para o tempo, depois eu fiz olhando para a pessoa para frente, porque não tem a noção do tempo no começo. Não adianta querer que fique perfeito no começo. Mas, gente, olha aqui, eu fiz aqui para vocês agora, já decorei, já decora. Por quê? Porque, gente, são 15 segundos, são 3 ou 4 fases. Não é uma coisa que você tem que decorar um texto de 1 hora, entendeu? Então, é bem pouquinho. É uma apresentação feliz, agradecendo que a pessoa te segue, falando das dicas e, principalmente, aqui tem que ter em todos, sempre terminar com uma pergunta para ela poder te responder. Se tem alguma coisa nesse momento que você possa ajudar. Nunca deixe de falar que você tem dica de emagrecimento, porque provavelmente as respostas são: quero perder 5 quilos, quero melhorar minha saúde. Enfim, as respostas sempre são voltadas para o emagrecimento, das pessoas que respondem. E a maioria fala: uau, que linda, obrigada pelo carinho, adorei. Enfim, são respostas positivas, e isso é muito bom. Então, essa seria a minha dica de hoje para vocês em relação ao vídeo. Você não vai ter limite de tempo e você precisa fazer. Depois eu vou mandar, gente, lá no grupo nosso, lá da mentoria. Eu vou colocar um vídeo desse aí gravado do meu para vocês lá. Aí vocês podem olhar, assistir, gravar, usar como modelo. Para os tabuladores todos, eu já mandei inbox para vocês no próprio Instagram. Mandei, vocês devem ter visto lá. Se vocês nunca viram, entra lá e veja que eu mandei para vocês como se vocês fossem os clientes. Desculpa, a gente não tem como mandar para todo mundo, mas os tabuladores eu mandei para todos inbox como se eles fossem meus clientes, para eles copiarem mais ou menos esse vídeo. E depois eu dou umas dicas lá para você conseguir fazer em 15 segundos. Eu só queria passar isso para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam mais clientes e isso dê muito certo para vocês. Bom, gente, agora falado isso, vou perguntar se alguém tem mais alguma dúvida. Senão, a gente vai terminar com a nossa parte motivadora do dia de hoje, que eu falei que ia ter. Alguém tem alguma pergunta? Amor, eu quero dar uma dica aí. Claro, mas como sempre. Bom dia, pessoal. Depois da dica do videozinho, né? O que eu estou fazendo aqui na quarentena? Eu estou enviando esse videozinho para todas as pessoas que já me seguem no Instagram e já me seguem, já são meus amigos no Facebook, tá? Então acredito que vocês têm bastante material aí para fazer, para poder aproveitar essa quarentena aí e começar a prospectar, tá? Só fiz uma adaptação. Não falo que bom que você começou a seguir meu perfil, falo que legal você seguir meu perfil, tá? Então foi só essa adaptação aí e decidi enviar 60 por dia e já começaram a chegar aqui as avaliações dos formulários, tá? Então lembre que quando você for começar a mandar, você tem que ter aí uma esteira, né, uma engrenagem pronta para saber o que responder para essa pessoa. A pessoa vai falar: ah, legal, bacana, quero emagrecer, ah, legal. Então, lá no grupo, eu já mandei também como fazer o formulário do Google Drive online, a avaliação, tá? Mandei o modelo da nossa também. Então, recomendamos todo mundo usar essa avaliação. Depois que a pessoa respondeu para você o que ela quer, responder que você pode ajudá-la, perguntar qual é o objetivo dela e falar que o primeiro passo é essa avaliação. Como se fosse um trabalho pessoalmente, que era o próximo passo quando a gente fazia pessoalmente. Ou levava a pessoa para uma balança de biopedância, convidava ela para o nosso espaço. Então, essa dica é muito legal. E depois da pessoa preencher a avaliação, também decidir qual é a sua oferta, né? Se você vai vender um desafio de... Pessoas estão vendendo desafio de 10 dias, pessoas que vendem desafio de 21, 30, programa de 90, isso não importa, faz o que você gosta de fazer, mas tem essa oferta pronta, tá? Então é o vídeo, vocês têm material para mandar esse vídeo, todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo tem Facebook, com muita gente lá para começar, todo mundo pode fazer essa avaliação, cria a sua oferta, decide o que você vai vender. Lembra que agora, com essa quarentena, o cliente prêmio ajuda muito, pois dá para entregar o produto na casa da pessoa. Então, uma sugestão é incluir dentro do que você vai fazer de oferta o cliente prêmio para facilitar, né, o seu trabalho. E vamos para cima. Beleza, galera? Beijinho. Valeu!
Tá no mudo, amor. Aproveitando uma coisa que o Lucas falou que é muito importante, então já falando do fluxo todo, desde que a gente chegou em Portugal, a gente já não estava fazendo a bioimpedância porque aqui é diferente. Agora eu sei que vocês não conseguem nem que vocês queiram por causa da quarentena. Então, o Google Forms, o que é isso? É um formulário que o Lucas mandou para vocês, ele vai substituir, por enquanto, a balança de bioimpedância, que agora acredito que nenhum de vocês consegue fazer, que são algumas perguntas que a gente faz em relação ao peso para a pessoa. Então, o que eu vou aconselhar vocês? Duas coisas. Se vocês ainda não têm o que eu vou falar agora, façam. Eu tenho um grupo de WhatsApp com o Lucas, que é o seguinte, quem aqui recebe um monte de informação em grupo de WhatsApp? Gente, grupo de WhatsApp às vezes tem que ser interativo. Não é uma coisa só informativa. Então, às vezes, eu tirei umas pessoas de administradora para poder bloquear, não conseguia colocar nem só uma mensagem, porque tinha muito administrador, tive que tirar. Enfim, vamos lá. É o seguinte, tenha sempre grupos separados pelos temas que você precisa no WhatsApp. Lembra que a gente falou de foco? Então, por exemplo, eu tenho um grupo que chama Desenvolvimento Pessoal Diário. Chama. Eu já até dei essa dica. Então, tudo que eu recebo em algum grupo, que eu vejo, nossa, eu gostei desse vídeo, eu gostei desse texto, eu quero ouvir ele sempre, eu pego e encaminho para esse meu grupo, para eu achar depois o conteúdo. Scripts de trabalho, eu pego lá, coloco lá. Por quê? Porque a gente se perde com muita informação e tem muita coisa boa. Eu abri um outro dia lá e chama livros. Por quê? Porque eu recebi 300.000 grupos agora, desde a quarentena, todos os tipos possíveis de livros digitais. Então, para não ficar um grupo e eu achar, eu tenho lá separados por temas. E tenho 2 pessoais meus com o Lucas, que são de controle pessoal. Eu tenho um com o Lucas, que é controle dos nossos números. Eu mando para ele, ele manda para mim. Então, a gente coloca lá, nesse nosso grupo, o final do dia. Lembra que eu falei sobre você fazer um dia inteiro produtivo? Como é que eu sabia que meu dia não estava produtivo? Porque às vezes ele não ficava tão bom os números lá. Eu tenho um grupo com ele que eu coloco quantos scripts, quantos prospectos, quantos vídeos, quantas pessoas do negócio, e mando lá, para eu e ele saber a nossa produção diária. A gente coloca separado nesse grupo. E a gente tem um do controle financeiro. Tem um dos números de trabalho e tem um do controle financeiro, que a gente coloca lá nosso pessoal. São coisas que a gente quer ter controlado, a gente coloca lá bonitinho. Então, terminando falado dessa dica, eu vou falar então agora. A gente vai mandar para vocês de novo. Ponha num grupo separado seu, tá? Dos seus scripts, do seu material de trabalho. Você coloca lá. A gente vai colocar a nossa sequência de novo, tá bom? Então, a sequência. Mandei o vídeo, depois Google Forms e depois os scripts que a gente tem usado. Desses scripts, uma dica. Não faça o script 100% igual, dê um toque pessoal seu. Por quê? Porque se todo mundo do nosso grupo mandar o mesmo script, pode ser que... Vocês acham que pode ser que alguma pessoa receba o mesmo script? Pode acontecer, não pode? E se ela receber exatamente o mesmo, não vai mais ser tão especial. Então, muda algumas coisas, mas usa o padrão, beleza? Dessa dica? A gente vai mandar o nosso lá no grupo, a nossa sequência. Você vê o que você gosta. Você adapta para o seu e faz, certo? E para finalizar essa parte de trabalho, a última dica que eu quero dar de hoje é uma dica que tem a ver com recrutamento, tá? Porque agora a gente falou um pouco de trabalho. É uma sugestão, não quer dizer que todo mundo precise fazer. Mas é o seguinte, quem aqui, todo mundo sabe que a maior parte das pessoas que a gente recruta, elas vêm dos clientes, concorda? Nem que você primeiro vendeu para depois recrutar, nem que elas desde o começo tenham potencial, a grande maioria vem dos clientes. Então, para elas virem dos clientes com maior profissionalismo e maior entusiasmo e maior eficiência, eu lembro todas as ferramentas que eu sempre fiz, desde a época do Plano Total, a maneira de fazer você precisa ter alguma coisa no seu script diário com as pessoas que torne mais possível que ela entre no negócio, certo? Eu poderia dar o exemplo de fazendo o Plano Total em 8 meses ter construído um milionário. Eu poderia dar o exemplo do Márcio e da Natália, com o grupo deles, com todo mundo que usa como uma desculpa a apresentação de negócio com todo o grupo, recruta mais. Então, quem aqui quer ser recrutador e ter um grupo de recrutadores, presta atenção nessa dica. Você precisa de uma boa desculpa para o seu cliente ir numa apresentação de negócio.
E nunca foi tão fácil que o seu cliente vá numa apresentação de negócio. Por quê? Com o grupo dos meninos lá em São Paulo, eles usam a segunda poderosa. Você vai lá e você ganha um cupom de desconto. O cara quer o cupom de desconto? Quer, então ele vai. Ele vai fazer o quê? Ganhar um cliente premium, tá? Lá. Você faz uma venda cheia e ainda acaba ganhando mais. Isso é um exemplo. Mas agora, olha que fácil. Você entra nesse link, se você participar dessa apresentação aqui, para conhecer a empresa. Não é para falar para você ser recrutado, não é para conhecer um negócio. Não usa a palavra negócio, senão ele acha que você tá... Uma desculpa. Você precisa assistir uma apresentação online, vou te criar o link e depois que você assistir essa apresentação aqui, para você conhecer mais sobre a empresa vai te disponibilizar o cupom de desconto. Nem precisa falar quanto é de desconto. E assim a pessoa vai assistir. Temos várias apresentações online acontecendo pelo tempo todo. Use dessa desculpa para que as suas pessoas vejam a oportunidade de negócios da Herbalife. Então, isso foi só uma dica para você adaptar e colocar. Tá? Tem várias pessoas aqui que usam dessa dica de várias maneiras, em vários momentos, em vários processos. Inclusive aqui a gente tem, por exemplo, a Mari Brasil começou a recrutar muito mais supervisores. No mês passado tinha feito 2 de primeira linha, com 1 de segundo, fez um monte de volume pessoal. E eu tinha perguntado para ela qual tinha sido a diferença. E a diferença dela foi o quê? Até então, um mês antes não tinha quarentena. Que os clientes dela estavam ganhando o jantar de negócio. Eles iam no evento. É muito simples, gente. Se você só colocar os seus clientes para conhecer o negócio, o que vai acontecer? Eles vão querer o negócio. Se eles não conhecem o negócio, não tem como eles quererem. Legal, pessoal? Sim? Então agora, para a gente terminar o dia feliz, inspirado e animado, eu falei muito para vocês sobre histórias inspiradoras. Falamos hoje da história do Jorge Pai. Jorge Pai, ótimo. Jorge Pai e Jorge Mãe. Falamos sobre o Jorge Filho e a Disney. Falamos sobre o Jaime Zapata, que é o patrocinador. E eu vou terminar falando o seguinte. Muitas pessoas aqui entendem que uma hora a gente chega dentro... O amor... o Lucas já está procurando. Coloca e dá uma pausa enquanto eu falo dessa parte. Muitas pessoas aqui entendem que nós fazemos um trabalho de inspiração. E eu posso dizer, a minha maior fortuna na Herbalife é saber que meus amigos todos próximos e as pessoas que eu convivo com a Herbalife, eu vivo numa realidade de pessoas inspiradoras. Posso dizer que meus melhores amigos da Herbalife que eu conheci aqui têm uma história de superação melhor que outra. Eu nunca conheci uma pessoa aqui dessas mais próximas a mim, por isso que eu falo que é uma fortuna, que tem uma história de chamar a pessoa de triste ou a pessoa de coitada. Todas elas são histórias de inspiração. Se a pessoa pega e ouve a história do Lucas desde o começo, em vez de achar que é coitado, é inspiração. E isso acontece com muitas pessoas. E a gente vai terminar com um vídeo, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, não importa onde você está hoje, o que importa é onde você vai chegar. Você vai chegar à equipe de presidentes. E quando você chegar à equipe de presidentes, não importa se você morou naquela casa com escorpião, não importa se você virou presidente num ano, não importa se foi porque você passou todos os sacrifícios, você vai ser reconhecido com a mesma pompa, com a mesma glória, do mesmo jeitinho, por Michael Johnson, se ele for o CEO ou se ele não for, e você vai para Los Angeles, e você vai colocar o seu nome na placa na parede, e você vai colocar, ele vai te contar a sua história, e ele vai colocar o seu PIN, não importa o que aconteça. E a gente vai terminar com um vídeo que ilustra as pessoas e com rostinhos que chegaram à equipe de presidentes. E eu e o Lucas fomos muito afortunados por várias coisas. A primeira delas, por chegar à equipe de presidente com um grupo de amigos que eu admiro muito e que eu gosto muito e que passaram por todas as coisas que a gente passou juntos e a gente pôde juntos receber o nosso PIN, colocar nosso nome na placa. Nós fomos juntos ser buscados no aeroporto, cada um com a sua limusine e ser tratado igual príncipe e princesa e ficar nos hotéis de Beverly Hills e juntos fomos reconhecidos com o Jaime Zapata, com o seu Jorge da Concepción pai, com o seu Jorge da Concepción filho, no mesmo dia, no mesmo jantar, na mesma turma, vamos dizer assim, porque a Herbalife escolhe 20 desses para estarem lá. E essa história, eu vi o final
eu vi o dia da glória, eu vi o dia do champanhe. Eu não tinha vivido com eles a história difícil, mas eu vivi esse momento. E eu procuro sempre que eu vejo esse vídeo tentar pensar de uma maneira positiva, porque esse era o meu vídeo mais emocionante que eu tinha da Herbalife, o dia que eu fui para a Herbalife ser presidente. Só que toda vez que eu vi esse vídeo, eu não sei se eu tenho que fazer uma conexão boa, porque nesse vídeo tem sempre o Ricardo. E uma coisa boa que me traz uma coisa que eu não sei explicar, e vem a hora da gente valorizar a nossa vida. Porque nós estávamos junto com pessoas que hoje não estão aqui, hoje ele morreu, mas ele fez o que ele pôde, no melhor que ele pôde, e ele estava sendo reconhecido junto com a gente. E em nenhum dia eu precisei ter dó da minha amiga Melina. Porque quanta superação que ela se transformou nesse período. Eu tenho tanto orgulho dos meus amigos, aqui da terra e os do céu, e seja lá o que for, porque a nossa missão da Herbalife foi cumprida. E agora eu quero que vocês assistam esse vídeo imaginando o dia que vocês vão estar lá, que vocês vão ser reconhecidos. Que a Herbalife coloca, vocês vão ver no vídeo, um tapete vermelho na sede da Herbalife, e os funcionários te esperam do lado de fora, com pompons para você passar, e você janta com o Michael Johnson, e é realmente, simplesmente, uma alegria você ter aquela sensação de dever cumprido e poder ter realmente esse momento. Então, quem puder aí, quem puder não, amor, se você puder colocar o vídeo, e eu quero que vocês imaginem o tempo todo que é vocês, que é o dia de vocês que vai chegar. Realmente, esse vídeo é para todo mundo, como um reconhecimento do esforço, você ser convidado para ir para lá. Agora vai, gente. Tá indo.
You guys have done something incredibly special tonight. This is your night, and you will celebrate. Cheers, cheers, cheers. Sim, muito emocionante. Eu consigo lembrar a sensação que a gente tinha esses dias, gente, é incrível. Aquele abraço final que a gente dá, tipo, conseguir, é realmente maravilhoso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, a sua hora vai chegar com a sua história, com a sua beleza, você ser realmente convidado para ir lá jantar com o Michael Johnson, não é jantar ali em São Paulo, ali no Rio de Janeiro, não, chega um avião para você, para o seu marido, você fica hospedado no hotel, todo dia tem presente no quarto. Herbalife realmente faz um trabalho incrível. Você chega lá com um presentinho comigo e tudo termina na noite que a gente vai para Herbalife. A gente vê ali na tela que a gente vai colocar o nosso nome na parede. E é impressionante. Eles montam um jantar dentro da Herbalife, na frente do quadro onde vai ficar seu nome. Eles fazem um banquete dentro, chamam os chefes para servir um jantar, onde é o escritório da Herbalife, que a gente fica jantando de frente para a nossa placa. Tinha uma moça tocando harpa, gente, uma coisa assim de cinema, nem sei explicar. O cardápio estava em português e tinha comida brasileira, porque eles falaram que era o momento dos brasileiros, porque foi o melhor momento de quantidade de brasileiros qualificados. Gente, incrível, não sei explicar o que é. Vocês precisam viver, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar. Não tenho como dizer. Muito obrigada a todos vocês que são da nossa equipe. A gente nunca teria ido lá se não fossem vocês, porque é um time, não é só uma pessoa que dá certo, não é ser uma pessoa só que é potencial, não é eu e o Lucas que somos especiais, a gente encontrou um time especial e por isso a gente estava lá sendo reconhecida. Eu também nunca vou esquecer o trabalho que cada um de vocês fez na nossa qualificação, porque isso tem coisas que a gente nunca esquece. Que bom que sejam memórias boas. Eu sou boa para esquecer coisa ruim, isso é ótimo, mas a gente tem que lembrar das coisas boas, porque essas nunca mudam. E a hora de vocês vai chegar, a gente está comprometido para isso. A gente, quando vai para lá, a gente tem um dia que a gente conhece todas as fábricas, como vocês puderam ver, e tem um dia que realmente a gente tem um treinamento com um top do mundo, que ele fala, agora que vocês chegaram até aqui, vamos ensinar mais pessoas do grupo a vocês formarem diamantes. É espetacular, o nosso foi com o John Tartle. E a gente realmente se sentiu muito privilegiado de estar lá. E para a gente terminar com chave de ouro, ai gente, ó, já fiquei chorando aqui já. É bom recordar e viver, coisa boa, né? Para terminar com chave de ouro, eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje à noite é quarta, né? E hoje tem a HUM virtual com todo mundo do Brasil, trabalha para colocar as pessoas. Você nunca sabe quem é o próximo presidente do seu grupo. Às vezes é uma pessoa que você nem está botando fé e está lá. E vai pensando sempre no foco final. Como é que vai ser quando você receber o seu convite da viagem? Como é que vai ser quando você chegar lá com o Michael Johnson? Como é que vai ser quando você contar a sua história? Porque a sua hora vai chegar e realmente vai ser inacreditável. Eu desejo que vocês tenham uma quarta-feira espetacular, maravilhosa. Quem ainda não viu o áudio do Jorge, ouve. Eu ouço 3 ou 4 vezes por semana, gente. Eu já decorei essa história. Ouve de novo para você se inspirar para quando chegar e para inspirar para ter mais pessoas chegando. E hoje vou colocar para vocês o áudio da sexta-feira. Agora vamos ver como eles colocam em prática de uma maneira incrível esse trabalho da Herbalife. Um beijo para todo mundo, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira esplêndida, que vocês coloquem realmente
tudo que vocês puderem, sintam energias boas, gente. Porque energia boa atrai energia boa. Vamos ser luz e iluminar as pessoas nesse tempo de trevas da quarentena. Tem gente ficando em depressão em casa, que não sabe o que vai fazer, pensando em morte, e a gente tem que pensar em vida, a gente tem que iluminar as pessoas, porque nós temos, graças a Deus, produtos que nos dão saúde, uma oportunidade que pode trazer prosperidade, não só para a nossa vida, como a vida de outras pessoas. Então, um beijo no coração, amo vocês e até sexta e ponham mais pessoas. Obrigada. Mais pessoas nas próximas. Tchau, pessoal!